Trabalho do canal do YouTube Sovurs e também das comunidades dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, e da comunidade do Facebook, Olitoque 2020, retornando para a filmagem de mais um livro dos Jogos de 1964, de Olympische Spiele 1964, Tóquio, Innsbruck, da editora Bertelsmann, de Gütersloh. O livro foi publicado em 1964, que é a capa de proteção, né, contra a capa do livro. Um livro da antiga Alemanha Ocidental sobre os Jogos de 1964, que de Olympische Spiele 1964, autoria e organização do Robert Lamb, que é um famoso jornalista alemão da época, Bertelsmann, a editora, um livro aqui, Gütersloh, que é a cidade, 1964, a introdução pelo presidente do Comitê Olímpico Internacional, outra introdução pelo presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio, e aqui já abordando os Jogos de Innsbruck, que foram disputados no Tirol, estado do Tirol, e englobou algumas cidades como Seefeld, Igls e Innsbruck. Os jogos foram muito bem organizados, aqui uma introdução sobre a organização, e já as competições masculinas de esqui alpino, que tiveram a vitória do François Bonlieu, da França, numa das provas, e o Josef Stigler e o Egon Zimmermann, da Áustria, em outras provas. Aqui o comentário dessas disputas, o esqui alpino masculino. As disputas femininas, tiveram 2 vitórias da França e uma da Áustria. A Christine Haas venceu a prova de downhill. A Marielle e a Christine Guachel, irmãs, venceram as disputas de slalom e slalom gigante. Aqui o esqui nórdico masculino, 2 vitórias do Eero Mäntyranta, da Finlândia, provas de 15 e 30 km, os 50 km do Sixten Jernberg da Suécia, e a equipe de revezamento da Suécia também foi a vencedora nessas disputas. Nas provas femininas, a vitória da soviética Klavdia Boyarsky, que na prova estreante de 5 km, também venceu nos 10 km, onde as soviéticas ficaram com todas as medalhas, e ainda conquistaram a medalha de ouro do revezamento, que haviam perdido em 56 e 1960. Venceram todas as 3 provas. Combinado nórdico, a vitória do Tormod Knudsen, da Noruega, à frente do Kseliev, da União Soviética, e do Georg Thoma, da Alemanha. O Georg Thoma havia sido campeão em 1960 e o Knudsen havia conquistado a medalha de prata. Já a parte de fotografias, aqui o fogo olímpico, as bandeiras ao lado, bandeira austríaca e a da Grécia, não, aqui não identifica qual a bandeira, mas devem ser as bandeiras da Áustria, né, e de Innsbruck. A cerimônia de abertura, a reunião aqui, o fogo olímpico já aceso, aqui a delegação alemã competiu conjunta nos Jogos de Inverno pela última vez, antes de separar oriental e ocidental, a bandeira olímpica, trazida aqui pelos norte-americanos, que haviam sediado os Jogos de 1960, as bandeiras reunidas aqui na abertura, na cerimônia de abertura, e já as disputas aqui no esqui alpino. A chegada, né, onde os competidores marcavam seus tempos, e abaixo já os competidores, né, da Alemanha. O Ludwig Leitner e o Willy Bogner, que não conquistaram medalha. A vitória na prova que eles participaram aqui no downhill ficou com Egon Zimmermann, da Áustria. O pódio da prova, aqui o francês Léo Lacroix, medalhista de prata, o austríaco Egon Zimmermann, vencedor, medalhista de ouro, e o alemão Wolfgang Bartels, que conquistou a medalha de bronze. Então foram os 3 medalhistas da disputa do downhill. O downhill é uma prova que é mais inclinado, o atleta assume maior velocidade
e os portões são bem afastados um dos outros. É uma prova mais de velocidade do que de técnica. E aqui a foto, abaixo, a foto do Egon Zimmermann atuando e conquistando essa medalha de ouro no downhill. Abaixo outras fotografias. Nessa foto a François Bonlieu da França, que venceu a prova do slalom ou slalom gigante, conversando com a Marielle Guachel. E aqui abaixo a premiação da prova do slalom. O James Helga, dos Estados Unidos, que ficou com a medalha de bronze. O Josef Stigler, da Áustria, que foi medalhista de ouro. E o William Kidd, dos Estados Unidos, que conquistou a medalha de prata. Bronze para o Helga, dos Estados Unidos, ouro para o Stigler, da Áustria, e medalha de prata para o Kidd. Bronze para o Helga, ouro para o Josef Stigler e prata para o William Kidd. Nessa foto aqui, o Josef Stigler atuando, né, o austríaco, que conquistou a medalha de ouro nessa prova de slalom. E abaixo, uma sequência dos competidores. O James Helga, que obteve a medalha de bronze. O Wolfgang Bartels, da Alemanha, que foi medalhista lá na prova de downhill. O Ludwig Leitner, que não obteve medalha, e o Ernest Scherzer nessa prova. Então, aqui tivemos a vitória nessa prova de slalom, né? A vitória do Josef Stigler, da Áustria. E aqui, nesse texto, fala que o francês, o François Bonlieu, conquistou a medalha de ouro no slalom gigante. Mais uma prova aqui, o público chegando, né, para as competições. E abaixo aqui o François Bonlieu, o francês, vencedor do slalom gigante. Aqui o François Bonlieu conquistando a medalha de ouro no slalom gigante. E o austríaco, o Karl Schirantz, que conquistou a medalha de prata. Então, no slalom foi o Josef Stigler. E no slalom gigante, né, o Riesen Slalom, a vitória do François Bonlieu, da França. Aqui acima o Wolfgang Bartels, da Alemanha, que havia sido medalhista de bronze na prova do downhill. E o grande campeão, Tony Zeiler, conquistou duas ou três medalhas de ouro, acho que foram 3 de ouro, nos Jogos de 1956, cumprimentando os esquiadores japoneses. Então aqui na prova já, a premiação do esqui alpino, né? Todos os 3 campeões. Né? O Egon Zimmermann, vencedor do downhill. O Josef Stigler, vencedor do slalom. E o François Bonlieu, da França, vencedor do slalom gigante. As competições femininas, a Christel Haas, da Áustria, que venceu a prova de downhill. E aqui as 3 austríacas medalhistas. A Christel Haas, medalhista de ouro. A Traudl Richer, medalhista de bronze. E a Edith Zimmermann, medalhista de prata. Um forte domínio das austríacas.
Agora abaixo, né, à esquerda, a Edith Zimmermann, da Áustria. E aqui a alemã, que foi destaque em 1960, a Heidi Bibel, que dessa vez não conquistou medalha. Foi campeã no downhill em 1960, mas dessa vez não obteve medalha. Então aqui a primeira campeã, né, a austríaca Christel Haas. E já nas páginas seguintes, os grandes destaques, né, as 3 medalhistas, né, das provas de slalom gigante e de slalom. Aqui a Christine Guaschel. Christine Guaschel, que conquistou a medalha de ouro no slalom. Ela aqui abaixo. A Marielle Guaschel, outra francesa, irmã da Christine Guaschel. Foi campeã do slalom gigante. Aqui a Marielle Guaschel, campeã no slalom gigante. A Christine Guaschel, campeã no slalom. A Marielle Guaschel, campeã no slalom gigante. Inverteram as posições nas medalhas de prata. Aqui a norte-americana, Diane Saubert, que conquistou também 2 medalhas. Conquistou uma de prata e uma de bronze, empatou com uma das Guaschel numa das provas. E a Heidi Bibel, da Alemanha, que foi destaque em 1960, mas ficou sem medalha. Então, as 3 medalhistas, né, a Diane Saubert empatou com uma das Guaschel. Agora não lembro se foi, aqui não fala que se foi no slalom gigante ou se foi no slalom. Creio que tenha sido no slalom. Aqui as grandes competidoras do esqui alpino feminino desses Jogos Olímpicos. Mais competidoras, aqui as 3 damas do slalom, também medalharam no slalom gigante, o texto está dizendo. A medalha de ouro, dessa vez, Marielle Guaschel, à esquerda na pista, a Marielle Guaschel, né, chegou à frente da sua irmã, a Christine Guaschel. Aqui ao lado a Christine Guaschel. Depois de sua vitória no slalom, Christine Guaschel conquistou prata no slalom gigante. Então aqui seria a prova de slalom gigante, vencido pela Marielle Guaschel. E aqui a Christine Guaschel ganhando a medalha de prata nesse slalom gigante. E elas empataram ela empatou com a norte-americana. Foi no slalom gigante o empate com a Jeanne Saubert. Aqui o texto afirma esse empate. Aqui essa austríaca, Barbie Hanneberger, aqui, alemã, né, de Munique, que não disputou porque estava machucada. E abaixo, né, a Jeanne Saubert, dos Estados Unidos, que conquistou nesse slalom gigante, né, conquistou nesse slalom gigante a medalha de prata, empatando com a representante da França. Há uma confusão por causa desse empate. Aqui as campeãs, né, Christine Guaschel, né, que foi a vencedora do slalom. E a Marielle Guaschel foi a campeã do slalom gigante. Aqui a Marielle Guaschel vencendo o slalom gigante. E a Marielle Guaschel, isso mesmo. As 3 campeãs. O público, né, para pegar os ônibus e ir para as competições. Aqui um oficial observando o local de competições.
a cidade, as vias da cidade também, um guarda que dava informações, as moças encarregadas da recepção e o prédio onde ficavam os funcionários, onde ficava o dormitório, né, os alojamentos. Já as disputas do esqui de fundo, tiveram o grande Eero Mantiranta da Finlândia como maior destaque, conquistou 2 medalhas de ouro, uma de prata, venceu a disputa de 15 km, a prova de 30 km também. Em 1960 havia sido campeão no revezamento. Aqui o Assar Holund, da Suécia, que obteve medalha de prata na prova de 50 km. Abaixo, um representante da Alemanha, Walter Demmel, na prova de 30 km. E o pódio da distância dos 30 km, o Harald Gröningen, esse compridão narigudo aqui da Noruega, foi uma grande figura do esqui alpino, obteve medalhas de prata nos 15 e nos 30 quilômetros. O Eero Mantiranta, o pequenininho aqui da Finlândia, que venceu as provas de 15 e 30 quilômetros. E o Igor Vorontikin, da União Soviética, que conquistou a medalha de bronze nos 30 quilômetros e também no revezamento. Domínio no esqui de fundo foi da Suécia e da Finlândia, nessas disputas dos Jogos de 1964, no esqui de fundo masculino. Falando em Suécia, que o rei da disputa dos 50 quilômetros, o Sixten Jernberg, foi campeão nessa prova de 50 km em 1956 e em 1964. Em 1960 ele venceu os 30 km. E aqui, nesses Jogos de 1964, ele conquistou a medalha de ouro no revezamento. Abaixo aqui, ó, Bild Anten Rests, o Assar Holund da Suécia, que obteve a medalha de prata, e a medalha de bronze, o Arthur Tyainen, aqui da Finlândia. Então temos o campeão, o Sixten Jernberg, o medalhista de prata, Assar Holund, e o medalhista de bronze, o Arthur Tyainen, da Finlândia. Agora, acima aqui temos os competidores, ó. Depois do Jernberg nos 50 km, a Suécia no revezamento 4x10. Aqui parece mais um competidor da União Soviética, hein? Nos 500 km, isso mesmo, Ivan Utrobin, à frente do sueco, né, do Karl Aspar. Só que os soviéticos acabaram na terceira colocação. A Suécia foi a campeã, com a Finlândia ficando com a medalha de prata. E aqui no 4x10, né, o Assar Holund, né, com o Eero Mantiranta. O Mantiranta nessa prova obteve a medalha de prata. Aqui o grande vitória, né, o Assar Holund, ó, ele aqui nos 50 km, ele aqui campeão na prova do revezamento 4x10 km. As competições de esqui de combinado nórdico, que tem o salto de esqui e a competição de salto. Aqui o Tormod Knudsen, da Noruega, né, que conquistou a medalha de ouro, ó, foto à direita, Bild Rests, conquistou a medalha de ouro. O segundo lugar, o soviético nessa foto, Nikolai Kselev. E o terceiro lugar, né, o Georg Thoma, da Alemanha. Esses competidores. E aqui o pódio da prova. Aqui o pódio da prova, né, a medalha de ouro para o Tormod Knudsen, da Noruega, a medalha de prata para o Kselev, né, da União Soviética. Nikolai Kselev, isso mesmo, Nikolai Kselev, medalhista de prata. E o Georg Thoma, da Alemanha, campeão em 1960, medalha de bronze. O Tormod Knudsen, em 1960, havia sido medalhista de prata. E aqui calma aí. Bild Anten Rests.
Ziger, and then combinando que Select, não, aqui são os... E abaixo são os dois, né, o Horst Movald e o Weissflog, são dois alemães. Interessante essa foto, a foto do pódio, os medalhistas, né, de um monte de texto, aqui o Tormod Knudsen, o campeão da prova, o medalhista de prata, o soviético, Kiselev, e o medalha de bronze, o Georg Thoma. E o pódio da prova, o Kiselev, Knudsen e o Thoma. E dois representantes aqui da Alemanha que não chegaram ao pódio. Aqui o Tormod Knudsen, atuando na fase do esqui alpino, né? Aqui o Tormod Knudsen atuando na fase do esqui alpino. E o Georg Thoma também atuando na parte do esqui alpino. Aqui é o Lois Kellen, da Suíça, e o Nikolai Kiselev, da União Soviética. Então aí estão, de novo, uma foto dos três medalhistas, dessa vez atuando no esqui de fundo. Mais um pouco aqui, ó, o técnico da Noruega dando uma orientação para o Tormod Knudsen. E aqui o Georg Thoma, alemão, lendo aí, arrumando, aliás, os esquis. Então é muito interessante essa cobertura que eles fizeram do combinado nórdico, né? Muito interessante. Os saltos de cada um, o pódio e a atuação de cada um no esqui de fundo. Muito interessante essa cobertura. As competições de biatlo, aqui o Vladimir Melanin, que conquistou a medalha de ouro para a União Soviética. Em 1960 ele havia sido o quarto colocado. Aqui nessa foto, o finlandês, o Hakulinen, ficou na 15º lugar. Dieter Ritter, aqui à direita, um alemão, não conquistou também medalha. O Vladimir Melanin, da União Soviética, que conquistou a medalha de ouro. E abaixo aqui o soviético, número 2 aqui, o Pshenitsyn, perdeu a munição na hora de realizar o tiro ao alvo. E aí perdeu sua chance de obter medalha. Deve ter deixado cair a munição durante o percurso. As competições de salto de esqui, tradicionalíssimas, né? E lembrando que nesses jogos foi introduzida uma outra prova, era uma prova só de salto, aí agora tem a rampa normal e a rampa grande, o local das competições, aqui o competidor realizando o salto, e os medalhistas, o Toralf Engan e o Veikko Kankkonen, da Finlândia, foram os destaques. Cada um venceu uma prova e cada um obteve uma medalha de prata. E um outro norueguês, né, o Torgeir Brandtsaeg, ficou com a medalha de bronze nas duas provas. Então aqui, no salto especial, o Toralf Engan, da Noruega, conquistou a medalha de ouro. A medalha de prata ficou aqui com o Veikko Kankkonen. E a medalha de bronze com Torgeir Brandtsaeg. Aí na outra disputa inverteu. Foi ouro para o Kankkonen, e prata para o Toralf Engan, da Noruega, e bronze para o Torgeir Brandtsaeg, também da Noruega. Aí. O alemão Helge Nagel, que foi campeão em 1960, teve que ficar, né, não conquistou medalha. E abaixo os maiores, os reis do salto de esqui, né? A partir da direita, o Kankkonen, da Finlândia, Veikko Kankkonen, o Brandtsaeg, da Noruega, e o Toralf Engan,
Torgeir Brandtzaegg, Thorolf Engen e aqui o Veikko Kankkonen. Até hoje, esses países continuam, né, tradicionais nas disputas. E aqui mais um alemão, Dieter Neundorf, que ficou em 8º lugar. Então, as competições de salto de esqui. Aqui o pessoal de apoio lá da Áustria recolhendo neve, né, porque houve uma falta de neve e eles precisavam levar para os Alpes, né, para os locais de competição. Aqui já um texto sobre o biatlon, as competições de salto de esqui, né, que a gente já comentou através das fotos, e também as provas de patinação artística que teve a União Soviética pela primeira vez conquistando uma medalha de ouro na prova de duplas, a medalha de ouro individual para a Holanda na prova feminina com a Silke Dijkstra, e a medalha de ouro para a Alemanha na prova individual masculina com Manfred Schindler-Doffer. Aqui as gravuras, né, os comentários, e vamos retornar para a segunda parte de filmagem já com fotografias do esqui de fundo feminino. Espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitoque 2020, canal do YouTube Sovurs, comunidade do Facebook Olitoque 2020. Obrigado, espero que tenham gostado. Até a segunda parte da filmagem desse fantástico livro alemão de Olympische Spiele 1964, Tokyo Innsbruck, da Bertelsmann, publicado em Gütersloh. Obrigado.